Então vamos lá, Gálatas 6, versículo 1. Quero que você preste bem atenção nessa leitura, porque eu vou, até durante a palavra, vou repetir alguns versículos. Eu pedi para o Arnaldo, quando eu falar o versículo, eu não vou ler, mas põe na tela que aí vai assimilar o que eu vou falar, depois que eu ler que eu falar o versículo, né? E que você preste bem atenção, porque apesar de eu não citar muito a Bíblia, quando eu estiver ministrando a palavra, não vou trazer muito esses versículos, mas tem tudo a ver a passagem com o que nós vamos falar aqui. Amém? Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Alguma versão diz mansidão. E guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outros. Amém? Glória a Deus. Você consegue compreender o que é gloriar-se em si? Essa palavra vem nos falar de crescermos por nós mesmos, sem necessitarmos estarmos defamando outras pessoas para que nos sentimos melhor do que outras pessoas. E porque desde pequeno, desde criança, se nós formos prestar atenção, talvez nós tenhamos passado por isso e talvez nós tenhamos feito isso com os nossos filhos. Amém? Colocar eles em começar a influenciá-los a ser melhor que outros, né? A ser melhor desde criancinha. Esse espírito de competição, colocar esse espírito de competição sobre a vida dos nossos filhos. De que forma, né? Muitas vezes, o meu falou primeiro. O meu menino falou, ele tinha 1 ano e 1 mês. O meu com 1 ano e 1 mês já falava papai, mamãe, tio, sobrinho, avó, né? Então assim, a gente sempre põe que os nossos foram um pouco melhor, andaram mais rápido, andaram primeiro, aprenderam os primeiros, cantaram primeiro, né? O meu louvava na igreja, mas o meu já cantava a música completa, né? Então, e mais um monte de coisa, né? A gente sempre entra que o nosso seja melhor, né? E quanta ansiedade e angústia gera nessa fase da vida de um ser humano, né? Imagina, eu lembro quando a Lília, uma vez, acho que ela tinha uns 9, 10 anos, e a Si foi para o aniversário da Sara, da pastora Nádia, né? E a Sara estava aprendendo a falar. Só que os pais dela já estavam nos projetos de ir embora para os Estados Unidos, estavam já ensinando ela a falar em inglês. E quando ela chegou aqui, a Si falando depois do parabéns, ela começou a cantar aquela música da Estrelinha, que ela começou a cantar em inglês. Ela falou: tá vendo, Lília? E a Lília começou a ficar triste. Falou: pai, você não tem orgulho de mim. Ela tem pais que falam inglês, eu não tenho, porque a Lília já estudava inglês nessa época. Então assim, naquela hora eu me toquei. Você vê que você consegue pôr uma pressão sobre os seus filhos, muitas vezes, comparando com outros, né? Então, assim, é sobre isso. O celular começou a apagar, uma benção. Então é sobre esse cuidado que nós temos que ter, esse espírito de competição, de queremos muitas vezes sermos melhor do que outros. Tá bom, é lícito você querer ser melhor naquilo que você faz, mas você é melhor porque ou você precisa demonstrar que você é melhor que os outros? Se você precisa, através de palavras, através de debochar, como é que eu esqueci aqui a palavra, de derrubar um pouco o serviço do seu irmão, aquilo que ele está fazendo, para falar que ele é mais ruim do que você, então é porque você não é melhor do que ele e você não se destaca. Aquele que se destaca no fazer e não no falar. Amém? Glória a Deus, a menos que ele seja um pastor, né? Ele se destaca no falar, né? Glória a Deus pela vida do pastor. Então essa natureza competitiva gera uma natureza comparativa que leva um homem a outro grande pecado, o julgamento do seu próximo. Ou seja, para o homem poder medir o seu valor, precisa olhar para os outros homens e comparar-se a eles, passando então a sentir-se apto a julgar. Ver aonde pode chegar. Será que tem fundamentos que está sendo falado? O cara começa, para ele achar que ele é melhor do que o outro, ele começa a se comparar. É lógico, tem que se comparar.
né? E aí, a partir daí, pode sair até o julgamento, a pessoa julgar outra pessoa pelos seus atos, amém? Ah, ele fez, mas só que ele fez de tal forma, de tal forma, de tal forma. Ele não fez correto igual eu, né? Se você quiser ver uma parte disso aí, é só ver quando o Chaves e o Kiko estão discutindo quem briga mais. Ah, ele bateu em mim, mas ele falou isso. Eles dão uma razão. E assim, eu estou falando aqui de um desenho, de uma brincadeira, de uma comédia, mas é verdade. Se nós não conseguimos fazer igual ao outro, se o carro não é igual ao do outro, se o carro é mais ruim que o do outro, a pessoa começa a melhorar, a falar que é melhor, que o do outro tem um defeito. Ah, o carro dele é novo, mas só que ele comprou em tantas vezes. O meu não, comprei em poucas vezes. Então assim, começa a desculpa, para que se sinta em meio às pessoas igual ou melhor do que o outro. E entra todo esse espírito de competição, esse julgamento, né? Cadê que eu estava aqui? Se eu achar aqui onde eu estava aqui, meu Deus, que eu perdi a palavra, o próximo. Então, se tirar para julgar. Eu estava nessa parte aqui, né? Precisa olhar para os outros homens, comparar-se a eles, passando então a sentir-se apto a julgá-los. Neste caso, o erro do outro desperta a enganosa sensação de que estamos melhorando. Né? Nega, pega uma água para mim. Você vê o erro do outro, porque ele errou, você acha que eu não errei, então eu sou melhor, e você começa a defamar, essa palavra que eu queria falar, começa a defamar aquela pessoa. Depois vem a fase, né? Voltando para a criança, depois vem a fase escolar, foi onde eu mexi na estante, aonde o valor é medido pelas notas que devem medir o nível de conhecimento do aluno, ou seja, o quanto ele assimilou o conteúdo da matéria, mas como fruto da distorção, né? Eu vou de novo que eu me perdi aqui. Né? Quando chega essa fase escolar, aí o valor que as pessoas se põem, ou que a pessoa põe ao seu filho, ele vem através da nota escolar, dependendo da nota que o seu filho tira, né? As notas seria para ser medido o nível de estudo do aluno, quanto ele está estudando, quanto ele está aprendendo, o conhecimento que ele está adquirindo. Mas o pai, eu não estou falando aqui isso no modelo afirmativo, estamos lendo aqui uma palavra, e com certeza isso acontece em meio a muitos, usa aquelas notas para falar que o seu filho é melhor do que o filho do outro. E continuar jogando o peso sobre as costas. O que eu citei aqui de mim, eu ainda falei que a minha filha era mais ruim do que a da outra. Ainda foi pior o caso, entendeu? Então, né? A distorção faz isso, as pessoas querer comparar a capacidade, né, do aluno como se o aluno nota 10 fosse um ser humano melhor do que o outro. Não é porque ele é nota 10 que ele é um ser humano melhor. Ele pode até ser uma pessoa mais estudiosa, que esteja mais convicta do que ele quer, mas um ser humano melhor ele não é. Não quer dizer que ele seja um ser humano melhor. Né? E depois chega a fase da pessoa virar um profissional. Aí nessa fase é que verdadeiramente inicia-se uma guerra por um território onde o maior inimigo é o colega de trabalho, pode ser o irmão, pode ser o parente, pode ser a esposa, pode ser o marido, né? Dependendo da situação. Na hora do dizer que é melhor no que faz mesmo, porque aí já virou um profissional. Então pode ser esse um desses inimigos. Mas quanto engano, quanta inversão de valores. Vamos olhar para esse cenário segundo a visão de Deus, revelada pela sua palavra neste versículo do livro de Gálatas. Só um minuto. Vamos lá. A revelação, né, no versículo 1, né, o Arnaldo vai pôr na tela o versículo 1, Deus fala sobre a revelação e a atitude que devemos ter em como homens espirituais, né, que é onde ele fala que se alguém tropeçar, falar alguma coisa, se ensoberbecer, se enraivecer, vós que espirituais, falais com espírito de mansidão, amém? Então ele fala para que nós tenhamos essa revelação e atitude que devemos ter enquanto homens espirituais, ou seja, só a revelação,
Ou seja, a revelação é que só os que têm o Espírito Santo em seu coração podem transformar esta realidade triste em que a humanidade se encontra. Amém? Glória a Deus, meu Pai. Porque eu vou até reler o versículo aqui novamente, o versículo 1, que diz: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, né, se você um dia for surpreendido em alguma falta de outra pessoa, faltou, né, faltou com respeito, faltou com educação, faltou com isso, com aquilo, vós que sois espirituais, corrijam com espírito de mansidão. Por isso que fala que só os que têm espírito têm essa capacidade de apaziguar essa situação. Amém? Glória a Deus. Então, no versículo 1, onde eu estava aqui, né? Primeiro, tomando a consciência de que essa natureza competitiva, comparativa e julgadora existe em nós, como homens. Nós temos que ter essa consciência que nós temos essa natureza. Para quê? Para que nós possamos saber controlar essa natureza. Amém? Como homens falhos que somos, temos essa natureza. Deus nos revela o quanto nos tornamos duros e perversos no julgar, corrigir o nosso próximo. Amém? Que tamanho é essa perversidade? A minha filha chorou naquele dia que eu falei aquilo com ela. Ela chorou. Falou que eu não tinha orgulho dela. Porque eu tinha falado que a outra sabia e ela não. E a outra era menor do que ela. Né? Então assim, olha só o nível que a gente chega. Querendo o quê? Provavelmente eu queria que ela fosse melhor, né? Pela falha da gente. Amém? Glória a Deus. Então, tomar a consciência de que muitas vezes procuramos nos outros as falhas para não olharmos para as nossas próprias. Alguns chegam a ter o prazer no infortúnio e das faltas alheias, como se aquilo fizesse sentir-se melhor e menos falhos, né? Alguns, né? Tomar consciência de que muitas vezes nós procuramos nos outros falhas. Eu passei por uma situação dessa, né? De estar no mesmo barco, na mesma situação, e a pessoa procurando falha em mim para falar que eu era o Zé e que ele era o cara, né? E não foi uma coisa fácil. Durou uns dias essa situação, né? Eu aguentei calado, porque eu não sou de reclamar, não sou de falar nada, fiquei calado, fiquei da minha. Mas é uma situação, cara, crítica que põe a perder qualquer projeto. Você sai da unção, você fica desnorteado, entendeu? E dependendo da situação, se você não quiser tumultuar, não quiser falar nada, cara, é uma situação crítica. Eu passei por isso, né? E hoje Deus quer nos levar ao arrependimento e cura de nossa alma, ensinando-nos a tratar os nossos semelhantes, o irmão, como ele trata, de forma, né? Como ele trata, de que forma? Da forma que Deus trata os nossos semelhantes e os nossos irmãos, da forma que somos tratados. Se você exerce autoridade sobre alguém, faça com mansidão, corrija-o através do exercício do fruto do Espírito. O que é o exercício do fruto do Espírito? É praticar a mansidão. Amém? Em João, no livro de João, não sei qual que é o evangelho, qual que é o capítulo, o endereço, mas fala de como você que tem autoridade sobre outro deve se comportar sobre esta pessoa. Se você viu em alguém alguma falha, seja qual for, não seja o primeiro a atirar a primeira pedra, porque aquela pessoa falhou. Deixe brotar em você a natureza de Jesus, como ele fez em João 8:7, né? João 8:7, de 7 a 11. Nem eu também vos condeno. Pode pôr o 11, que deve ser o último onde está. Né? Põe o 11 na tela para ver se é isso mesmo. Nem eu também te condeno. Vá, mas não peques mais. Né? Você vai achar esse versículo aí. Né? Põe aí só para a gente registrar ele na tela também. Né? Então pare de procurar julgar os erros e tropeços do seu irmão ou semelhante seu, né? E tenha humildade de reconhecer os próprios erros e vigiar para que você não incorra nos mesmos erros daqueles a quem você tem julgado. Amém? Glória a Deus.
a melhor coisa que nós podemos fazer hoje, que nós precisamos fazermos, é vigiarmos, né? Eu trabalho, lá na empresa onde eu trabalho, temos nós que somos evangélicos e tem uma galera lá que é um pouco mais atribulada. E às vezes a gente começa a brincar, não com a palavra de Deus, quando eu brinco com a palavra, mas principalmente com o mundo político, a gente tem brincadeira, porque a gente é de voto em lados diferentes no que se trata de política. E a gente começa, né? A gente que é evangélico tem uma posição, vê a política de uma forma, quem não é, dependendo da situação, vê de outra forma, né? E assim, e tem um rapaz lá que hoje mesmo, nossa, ele se irou, né? Com o outro. Começa a brincadeira, e de repente aquela brincadeira vai aumentando, e o cara chegou a se irar. E ele é evangélico. Depois ele volta, ele se corrige, ele volta pro cara, ele fala, eu fiz errado, eu devia ter feito isso, né? Mas é isso que nós temos que vigiar, porque se outro se irá ali dentro, com aquilo ali, com certeza eu ou ele seremos o primeiro a corrigir. E quando nós menos esperamos, estamos entrando na mesma situação, né? Então, ao invés de nós julgarmos o nosso irmão, de nós tratarmos de uma forma, o cara se irou, já ir lá, já julgar, já dar a sentença, já falar que ele não é isso, que é aquilo, procurarmos primeiramente acalmá-los com espírito de mansidão, como falou aqui no primeiro versículo que nós lemos, né? E nos vigiarmos, com toda certeza, para depois não estarmos no lugar dele, né? E a vigilância é algo muito difícil. A gente vê notícia, eu vou aqui sair um pouco desse contexto, mas até para reiterar aqui, o que é vigilância? Até quando nós devemos vigiar, né? Eu vi novamente hoje um vídeo falando de um rapaz do Afeganistão que ele saiu do islamismo e converteu-se ao cristianismo. Isso já faz tempo, já tem uns 5 anos ou mais. E ele foi condenado à morte. Ele foi para uma cidade bem longe da capital, e lá ele abriu uma igreja, e pegaram ele, a esposa dele, condenaram a esposa dele foi condenada à prisão perpétua e ele à morte. Só que a esposa dele recebeu a liberdade. E ele ficou, não sei se foi 1 ano ou 3 anos preso, para poder chegar ao dia da morte dele, porque ele tinha saído do Islã e se convertido ao cristianismo. E durante esse tempo que ele ficou preso, 3 vezes deram a oportunidade dele voltar a ser livre. Era só ele negar Jesus e voltar ao Islã, voltar para o islamismo. E ele não negou a Jesus. As 3 vezes ele rejeitou o Islã e continuou a servir a Jesus, dizer que não abria mão de servir a Jesus. E ele foi morto. E eu lembro que na época que ele foi morto, colocaram a foto dele, ele em cima tipo de uma mesa assim, a corda no pescoço, e ele com um sorriso estampado no rosto, já com a corda no pescoço para morrer. Porque ele sabia que estava morrendo injustamente, mas que estava morrendo e não negaria a Jesus, em nome de Jesus. Uma morte dessa, com certeza, Jesus disse que aquele que não negar ele, que permanecer até o fim, esse será salvo. É aquele que permanecer até o fim, né? E muitas vezes nós estamos firmes e comecemos a deixar de permanecer nas pequenas coisinhas, nos pequenos detalhes. É onde nós começamos a desperceber, começamos a parar a vigilância, começamos a parar de vigiar nos pequenos detalhes, né? Então vamos lá, deixamos de vigiar, deixamos de orar à noite. Só uma vez à noite, não vou orar, estou cansado. Aí vem a segunda vez. Já está acostumado com uma vez, mesmo a segunda vez, vamos lá, segunda. Parei de orar nos domingos, porque eu chego do culto, não vou orar. Então beleza, só não oro nos domingos porque eu cheguei do culto. Aí de repente, não vou orar mais na quinta-feira, que eu cheguei da célula, não preciso orar. Já são 2 dias por semana. Aí acostumei com os 2 dias, acrescenta mais um dia, não é nada, é só mais um dia sem orar. Então são essas as pequenas raposas que estragam grandes, que devoram grandes lavouras. É a falta de vigilância, né? Então não devemos abrir mão de princípio algum. Devemos permanecermos nos nossos princípios, sejam eles pequenos, sejam eles grandes. Somos evangélicos, servimos a Jesus, não devemos dar brecha ao inimigo. Devemos ser firmes, né? Não cabe para nós
evangélicos, como cristão, estarmos sentados dentro de um bar. Não cabe para nós, cristão, estarmos numa roda de pessoas discutindo assuntos vãs que muitas vezes nos levam a acender a ira, como eu falei aqui do trabalho, né? Não que a gente viva irado lá com isso daí, né? A gente está trabalhando, mas de vez em quando entra nesse assunto, de vez em quando, né? Quase todo dia. Quase todos os dias, né? Um assunto político entra lá. Tem um cara lá que até falei, vai começar o horário político já, né? Né? Mas devemos vigiar, mesmo conversando, devemos vigiar para não nos irarmos, né? Não, nós não cabemos em meio de rodinha de um monte de pessoas falando de mulher, falando disso, falando daquilo, nós homens, e nós ali no meio. Ah, mas eu não estava falando, estava lá porque estava com fulano. Para quem você está emprestando os seus ouvidos? Para quem nós estamos emprestando nossos ouvidos? Os nossos olhos são janelas da nossa alma, diz a Bíblia. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se teus olhos forem mal, teu corpo permanecerá em trevas. Então, tudo isso faz parte de vigiarmos, buscarmos a Deus. Amém. Sobre todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui a palavra no celular. Glória a Deus por esse celular. Amém. Então, pararmos de olharmos e nos colocarmos para que nós não viemos para fazer isso mesmo, né? E onde é que eu estava aqui? Deus ensina no versículo 2 a atitude correta, levarmos as cargas um dos outros, no versículo 2 que nós vemos aí, né? Ajudando-os em suas dificuldades e necessidades, interceder e aconselhar. Isso é ajudar, é interceder, é orarmos, é aconselharmos, é levarmos a carga um do outro. Esse levarmos a carga um do outro vem com aquela palavra lá: se alegrai com os que se alegram, chorar com os que choram. Nessa pessoa passando por uma dificuldade, não vale nós estar olhando e dando risada da dificuldade do irmão. Ó, o cara lá comprou um carro e já bateu o carro, se lascou, ficou com a dinheiro de pagar o trouxão. Não, não é assim. Se nós pudermos levar uma palavra de conforto para uma pessoa que está nessa situação, nós levamos. Se não, permanecemos nós calados, em nome de Jesus. Amém? No versículo 3, Deus nos alerta contra a soberba e o orgulho, que a própria palavra de Deus diz em Provérbios 16, 18. A soberba procede à ruína, procede à queda. A soberba, ela é procedida pela destruição. Então, não sejamos soberbos de forma alguma. De vermos uma pessoa caída e jogada numa cova e enterrar. Se vemos uma pessoa caída, o que Jesus falou sobre isso? Bom é andarmos em dois, que se um cair, o outro levanta. Amém? Glória a Deus. Então, a soberba, ela já é o caminho da rota e destruição. Deus ama a todos com a mesma intensidade e medida. Ninguém é melhor que ninguém enquanto homem, né? Enquanto pessoas, enquanto homens que somos, não somos melhor do que ninguém, né? E torna-se melhor o que se abre mais para o Espírito Santo. Aproxima-se de Deus, de sua vontade, que é Jesus Cristo. De sua verdade, aproxima-se de Deus de sua verdade, que é Jesus Cristo. De quem devemos ser imitadores. Amém? Agora quer ser maior? O que foi falado por Jesus? Seja o menor. Amém. Quer ser maior? Seja você o que sirva a todos. Né? Estamos em um lugar, muitas vezes, às vezes vemos as pessoas passando necessidade, né? E não ajudamos, não paramos, não ligamos, não olhamos, porque não é problema nosso, não é do nosso meio, não é a nossa turma. Quem tem que ajudar é o parente e não sou eu. Essa semana passada, por 2 vezes, eu tive uma atitude de parar minha moto e socorrer pessoas, parar para empurrar o carro de pessoa que estava lá parado. Não fui perguntar o porquê, não sei porquê. Estava lá um carro parado no meio da avenida, os carros passando e o cara lá sem saber o que fazer. Vai, entra aí, eu empurro para você. Peguei, parei a moto, empurrei o carro lá para fora. Não estou aqui me esnobando por isso. Não.
é tomarmos atitude, pequenas atitudes que vão nos levar um dia a fazermos grande atitude. Porque da forma que nós podemos parar de vigiarmos, nos desapercebermos com pequenos tracinhos, quando eu começo a fazer as pequenas atitudes que elas não invocam mais, eu vou começar a fazer atitudes maiores. Né? É procurarmos ser o melhor. O cara está lá com o carro parado, faltou gasolina. É problema dele, porque ele não pôs gasolina, não tem ponteiro não. O carro manda arrumar a boia do carro, que ele já viu que tinha faltando gasolina, ou se não tem dinheiro, não sai de casa. Não, eu não perguntei o porquê. Cheguei lá, quer uma ajuda, irmão? Por favor, quero pôr o carro para mim, encostei a moto, empurrei o carro pro cara, tchau, obrigado, pronto. Né? Então assim, é tomarmos atitude, é vermos, chorar com os que choram. Amém, glória a Deus. E Deus, cadê? Até Jesus fala que só um é bom, né? Voltando a falar, tá? Lá de quando você julga, de quando a pessoa diz que é melhor, de quando o seu filho é melhor do que o do outro, né? Jesus disse que só um é bom, o Pai que está nos céus. Amém. Ele falou, por que me chamas de bom? Falou para o jovem rico. Só um é bom, só Deus, só o Pai que está no céu. Então Deus fala no versículo 4, alcançar a verdade. Deus fala no versículo 4, em alcançar a verdadeira satisfação pessoal, a qual toda a humanidade corre atrás, através de estar seguro em estar fazendo o seu melhor para Deus, sem comparação ou sem competição. Amém? Então, buscai a satisfação pessoal através de fazer o melhor para Deus. Né? Volta às palavras de Jesus. Né? Quem é o maior de nós no reino dos céus? Quem quiser ser o maior, seja o menor, seja o que sirva. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, é pararmos de comparação, é pararmos de olharmos se o irmão está fazendo errado, se tivermos a capacidade de chegarmos e ensinarmos e ajudarmos, beleza. Se não, não procurar denegrir. Essa é a palavra que eu queria falar, aquela hora que eu aprendi. Não procurar denegrir a imagem da pessoa que está trabalhando, que está tentando fazer algo para que você se ache, se saia melhor. Chegar para o patrão, chegar para a pessoa que está junto com você, para alguém que está ali e falar, ele não faz direito. Ele está fazendo, mas está tendo muito trabalho, está demorando porque não sabe fazer. Tudo isso nós estamos denegrindo alguém. Amém? Deu para entender? Amém. Né? Então, vigiarmos. Né? A palavra, o conselho que fica é vigiarmos em todas as áreas. Nessa palavra aqui nós vimos que nós temos que vigiar em atitudes, que nós temos que vigiar em palavras. Amém. E que nós temos que vigiar o nosso coração. Amém. Para que não venha sobre nós não vou nem falar o espírito, é aquela vontade de competir, aquela vontade de denegrir e aquela vontade de nos achar melhor. Amém? Glória a Deus, que essa foi a palavra que Deus nos